Boa noite, meus queridos. Agora tá melhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública nessa nossa casa, Casa de Luz, de oração, de trabalho, Centro Espírita Moacir. Sintam-se todos abraçados por nós, trabalhadores desta casa, aqueles que já são nossos frequentadores habituais, aos nossos queridos que se encontram aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje, o tema da nossa palestra, do nosso estudo da noite de hoje, para a nossa reflexão, trazemos o nosso querido irmão Ian Luca, com o tema Campanha do Quilo em busca dos mais necessitados. O Ian é trabalhador Associação Espírita de Caridade, Paz e Amor, não é isso? Acertei. De Jardim, São Paulo. Meus queridos, vamos fazer agora a nossa prece, para iniciar esse nosso primeiro momento, acalmar os nossos pensamentos. Querido Mestre Jesus, querido mentor, irmão Moacir, te agradecemos por abrir as portas de tua casa para nós, para mais uma vez aqui virmos para aprender um pouco dessa doutrina maravilhosa, desse Evangelho do Mestre Jesus, que tanto tem nos auxiliado nessa nossa jornada. Te agradecemos e te rogamos pelo nosso irmão que fará uso da palavra, para que seja intuído, para que tenha a inspiração necessária, a proteção da espiritualidade maior, para que o trabalho se desdobre dentro do esperado. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja hoje, agora e sempre. Damos assim por iniciado mais um trabalho na noite de hoje, na santa paz do nosso querido Deus. Meu querido, pode ficar à vontade. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, que a paz, a luz, o amor de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Todos conseguem me ouvir bem, né? Ok, vamos começar. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma honra e um prazer imenso estar nessa casa de oração e trabalho para realizar essa tarefa, para falar sobre um dos trabalhos, um dos pilares do Espiritismo, sobretudo nas épocas em que nós estamos atravessando. Vamos falar sobre a campanha do quilo. A casa, como nosso irmão Edmilson sempre se preocupa em trazer uma palestra de incentivo à campanha do quilo, e hoje nós estamos aqui para realizar esse trabalho. Aumenta um pouquinho, por favor, porque está baixo. E aí, a proposta da noite de hoje é justamente causar em nós a reflexão da necessidade da campanha do quilo. Porém, a abordagem que eu gostaria de ter nesta casa, assim como em todas as casas que passo com um tema semelhante a este, é sempre trazer a reflexão do porquê nossa sociedade necessita e carece tanto dos trabalhos assistenciais. Evidentemente, a resposta todos nós já sabemos. A desigualdade, fruto das nossas organizações sociais, e os espíritos colocam isso de uma maneira muito pertinente em O Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, quando eles vão dizer a Kardec que a desigualdade não é fruto da lei natural, porque Deus tudo faz de forma perfeita. Na verdade, a desigualdade é fruto das organizações e das indisciplinas dos homens. Então, a nossa proposta com a palestra de hoje é justamente causar em nós o desenvolvimento desse senso crítico do porquê nós necessitamos, em uma sociedade tão modernizada, em uma sociedade tão tecnológica, em uma sociedade tão evoluída intelectualmente, e os números nos mostram isso. Nós conseguimos vencer o analfabetismo, nós conseguimos vencer os baixos índices nas escolas, nós conseguimos vencer tantas coisas, porém ainda assim nós vivemos em uma sociedade tão desigual, uma sociedade que ainda não compreendeu a mensagem, o Evangelho de Jesus. Mas, antes de nós entrarmos na nossa palestra, uma ressalva bem importante para nós espíritas cristãos. Ontem, dia 18 de abril, foi o aniversário do Livro dos Espíritos. E que bom seria e é se nós rememorássemos ao Livro dos Espíritos constantemente em nossas práticas dentro das casas espíritas. Ao invés de nos ocuparmos de literaturas que talvez
não nos correspondam, não nos contemplem, que nós possamos estudar cada vez mais o livro dos Espíritos, essa obra que é basilar para todos nós. Eu costumo dizer que a doutrina espírita ela não responde todas as perguntas, mas, graças ao trabalho e ao empenho do Senhor Allan Kardec, ele deixou para nós, junto aos Espíritos, uma obra que transversaliza com todas as ciências humanas e é capaz de responder às questões mais complicadas e mais problemáticas. Uma delas é esta, a desigualdade, como nós estávamos falando. Então, que nós possamos em nossas práticas espíritas valorizar mais o estudo. Nós temos e vivenciamos um espiritismo que, quando chega ao Brasil ao fim do século XIX, apega-se de uma maneira muito forte à religião. Então nós temos dentro da casa espírita um movimento igrejeiro que é crescente. E nos esquecemos que a mensagem principal deixada pelos Espíritos e pelo Senhor Allan Kardec é que nos apeguemos à ciência. Porque por mais de que a doutrina espírita baseie-se e deságue na religião, ela fundamenta-se na ciência e na filosofia. Está escrito no livro que é o Espiritismo. Que nós possamos ter cada vez mais essa ciência, possamos trabalhar essa ideia e essa realidade, e dentro das nossas práticas, nos recordar mais de Allan Kardec, nos recordar mais do Livro dos Espíritos. Dito isso, vamos começar a nossa facilitação, que eu separei em 3 partes. Origens e propósitos da campanha do Quilo, impacto da caridade na comunidade e os desafios e futuro da campanha. Como eu disse, esse último item, eu quero que vocês prestem bem atenção para ele, porque é justamente o item que nós temos que ter uma preocupação muito grande dentro das nossas casas espíritas. Nós estamos tendo cada vez mais, principalmente no pós-pandemia, a causa, nós podemos apontar inúmeras, as nossas casas espíritas cada vez mais vazias. Até mesmo antes já notávamos isso, essa evasão imensa. E o futuro da campanha do Quilo está nas nossas mãos e está dentro de nossas práticas. Então, é necessário que nós peguemos esse debate e possamos discutir dentro da casa espírita, porque a prática da campanha do Quilo, dentro de uma sociedade como a nossa, é uma prática de voluntariado, é uma prática de caridade, é uma prática de amor ao próximo, em desprendimento total de si mesmo. É o que vamos aprender até chegar nesse item. Então, nós temos que debater o futuro da campanha do Quilo. Mas antes, nós gostaríamos de trazer alguns fatos. Eu falava no início sobre a desigualdade. Eu trabalho com jornalismo, sou repórter de um veículo de comunicação aqui de Pernambuco, e trabalho sempre com a produção de notícia e trabalho sempre com a produção de fatos. Esses que a gente vê na televisão, que a gente escuta no rádio, que a gente vê no impresso, que a gente vê nos sites, que a gente vê nas redes sociais. E alguns desses fatos, certamente, dentro do nosso ofício, nem sempre irá nos alegrar. Na verdade, na maioria das vezes, nos vai impactar mais do que criar em nós um senso de esperança. E é por isso que nós espíritas, nós cristãos, temos que trabalhar em nós esse senso de esperança, esse senso de que o dia de amanhã, sobretudo, será melhor do que o dia de hoje. Porém, essa construção começa no agora, começa nessas boas práticas, começa nesse desenvolvimento. E aí, não é raro chegar na porta da emissora onde eu trabalho, assim na porta de outras emissoras. Não é raro receber nas redes sociais pedidos e mais pedidos de ajuda de pessoas que passam pelas mais diferentes problemáticas, pelos mais diferentes dramas. E diga-se de passagem, a maior parte deles é a extrema pobreza e a miserabilidade, a insegurança alimentar. Então, nós lidamos com fatos, como o fato que foi divulgado no ano retrasado, no ano de 2022, exato, no ano retrasado, que aponta que 70 milhões de brasileiros vivem em situação de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar. 70 milhões de brasileiros. Se esse número não é capaz de nos impactar dentro de nossas realidades, nós temos que começar a trabalhar em nós a nossa sensibilidade e o nosso senso cristão. Porque a doutrina espírita ela traz uma mensagem muito elucidada e categórica quando ela diz que a felicidade só é possível construir-se no coletivo. Não é possível ser feliz sozinho. Ou, facilitando o entendimento, não é possível ser feliz enquanto o outro sofre, enquanto o outro padece, enquanto o outro tem fome. Logo, a evolução se dá de maneira coletiva.
Então, se esses números não são capazes de causar em nós um impacto dentro das nossas práticas, ou até mesmo sacudir, como a gente costuma dizer, o status quo de nossas práticas, nós temos que rever quais são os nossos conceitos ou aquilo que nos torna espíritas. O que é que nos torna espíritas? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos constantemente. O que nos faz ser espíritas, o que nos faz visitar a casa espírita, o que nos faz estar dentro dessas quatro paredes? E a resposta, pelo menos para mim, evidentemente, é a prática que eu tenho fora dela. Ser espírita aqui dentro é fácil, é simples, porque aqui todo mundo fala o mesmo idioma, aqui todo mundo conversa na mesma língua, mas lá fora, na vida real, nas dificuldades e nos desafios da vivência humana, ser espírita, aí sim é o desafio, e aí onde está a semente daquilo que nós queremos trabalhar. Então, quando nós falamos da origem e dos princípios da campanha do Quilo, nós falamos de uma extrema preocupação de Elias Sobreira, esse nome que não é desconhecido para a maioria, acredito eu, mas eu vou trazer um pouquinho de quem ele é para a gente conseguir ilustrar bem o nosso conhecimento. Então, a origem e o propósito da campanha do Quilo nasce justamente da necessidade disso que nós estamos conversando na noite de hoje, da caridade, da miserabilidade. Aquele número que eu apresentei para vocês, deixa eu trazer mais um. Esse me surpreendeu porque foi na produção de uma pauta que eu descobri. Eu não sabia, meu irmão, que existia dentro das nossas instituições jurídicas o furto famélico. Esse termo, furto famélico. E para quem desconhece, o furto famélico, a pessoa rouba para comer. E eu não conhecia esse termo, não conhecia o seu significado, e diante de uma situação e outra, eu passei a conhecer, e passei a ver uma realidade que outrora estava oculta aos meus olhos. Existem pessoas que furtam para comer. Então, diante de todo esse cenário de desigualdade, diante de todo esse cenário que contrasta diretamente com a nossa realidade, ou com aquilo que nós pregamos dentro de nossas instituições, a gente fala da campanha do Quilo como justamente esse oásis em meio a um turbilhão e a um deserto de coisas, e nós encontramos na campanha do Quilo a ponta, o início, o start inicial para o desenvolvimento da caridade, do amor ao próximo e de todas as outras atribuições crísticas. Então, antes de nós avançarmos, alguns fatos bem interessantes, como por exemplo o nosso querido Elias Sobreira, ele que em 1935 recebeu a primeira comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, através de sua mediunidade sonambúlica, e o espírito acordava a sua primeira esposa, Dona Elza, passando o seguinte recado: Elza, aqui quem fala é Bezerra de Menezes, tem um recado para nosso irmão Elias Sobreira, que se prepare para um importante trabalho junto à família espírita, o momento é chegado. E eu acho muito bonito esse trecho dessa comunicação, que Bezerra de Menezes transmite para Dona Elza, a primeira esposa de seu Elias Sobreira, e ela repassa para ele, justamente trazendo ao entendimento de que esse trabalho já existia no planejamento espiritual. Na verdade, quando nós vamos estudar a campanha do Quilo, compreendemos que não é o espiritismo que funda a campanha do Quilo, pelo menos a sua prática, a prática de peditório e de destinação. Não é o espiritismo. Na verdade, essa origem nos remete lá ao tempo do próprio Cristo. Porém, nós compreendemos que a doutrina espírita ela consegue organizar de uma maneira muito simbólica o trabalho de campanha do Quilo, que se espalhou pelo norte e nordeste do Brasil e hoje é feito nas casas espíritas. Então, Bezerra de Menezes transmite essa mensagem para seu Elias Sobreira, tratando justamente de que os momentos eram chegados. E que os momentos eram esse? O momento em que a campanha do Quilo chegaria de uma maneira organizada para a terra, e através dela nós conseguiríamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, em agosto de 1938, acontece o primeiro encontro com o senhor Matos Vieira, e a primeira campanha do Quilo foi realizada no abrigo Creche o Nazareno, lá no Rio de Janeiro, onde Elias Sobreira morava. Um detalhe, ele nasceu em Pernambuco. Porém,
a primeira campanha foi feita nesse abrigo creche lá no Rio de Janeiro. Em 1942, inicia a campanha do quilo do abrigo para meninas Lar de Jesus, em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, a convite de Leopoldo Machado, dirigente e fundador do referido abrigo. A campanha do quilo passa a ser realizada, então, com saco nas costas e mochila na mão, tendo a participação ativa de Marília Barbosa, esposa de Leopoldo Machado, além do próprio. E aí, passando essa parte mais biográfica, nós trazemos esse trecho que está presente no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 14 até 18, quando diz assim: E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e foi movido de íntima compaixão para com ela, e curou os seus enfermos. E caindo a tarde, os seus discípulos aproximaram-se-lhe, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Desperte a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse Jesus: Trazei-me aqui. E o resto da narrativa a gente conhece. Mas eu queria que a gente fixasse principalmente os nossos olhos e o nosso entendimento a essa parte: dai-lhes vós de comer. Quando Jesus chama a obrigação dos seus discípulos de apacentar as suas ovelhas. E notem que em todo o Evangelho o Cristo vai falar diretamente para nós da extrema necessidade de nós apacentarmos as suas ovelhas. E o próprio Evangelho vai trazer que não há aquele tão pobre que não possa fazer a caridade, como aquele que é rico e autossuficiente. Não há relação, não existe. E o Evangelho deixa isso bem claro para nós. O Evangelho do Cristo transmite isso para nós. Portanto, o Evangelho vai nos dizer: dai-lhes vós de comer. Às vezes a gente terceiriza a nossa responsabilidade diante da nossa sociedade. E é engraçado, porque dentro das nossas instituições, nós falamos do amor, nós falamos da caridade, nós falamos da sua importância, mas na vida prática, nós nos comportamos como se não fosse nossa obrigação ajudar os mais necessitados, ou ajudar aqueles que passam por privações. Existem tantas formas de se fazer a caridade, a gente se limita a apenas uma, que é importantíssima, que é a caridade material. Essa é importantíssima. Porém, o Evangelho também vai nos garantir que o assistencialismo ou a caridade não encerra-se ou não resume-se à esmola que se dá. Não encerra-se ou não resume-se à caridade material, à doação física da coisa. Mas dentro das nossas boas práticas, dentro das preces que nós destinamos aos mais necessitados, aí também está a semente da caridade. E a campanha do quilo ensina isso muito bem para nós. Principalmente quando ela deixa claro de que até mesmo aquele que não quer contribuir conosco, aquele que nos recebe com mau gosto, aquele que nem sequer olha para nós, até mesmo ele é digno de um Deus te abençoe, fique na paz, de uma prece. Então a campanha do quilo ela vai trazer essa dinâmica de uma forma muito evidente e categórica do que o Cristo disse aos seus discípulos. A campanha vai dizer para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. E é engraçado que esse versículo que está presente nos evangelhos canônicos foi o tema da campanha da Igreja Católica no ano retrasado, salvo engano, 2022 ou foi 2023. E a quantidade de pessoas que se revoltaram com a Igreja Católica que promoveu essa campanha foi tão grande que eu me admirei. Qual o problema de se fazer a caridade ou qual o problema de ajudar aqueles que mais sofrem? Por que isso nos incomoda ou por que isso incomodou aquele grupo? Então isso me preocupa. E nós temos que estar em constante vigilância para não confundir a caridade que se presta ao mais necessitado com uma esmola inútil que se dá para se livrar das obrigações ou para aliviar o peso da nossa consciência. Eu fiz a minha parte. Que é outro ponto que também a gente vai falar no decorrer do nosso trabalho. A gente faz o trabalho espírita e acha que cumpriu com todo o dever, quando na verdade nós estamos colaborando e é apenas o início de uma jornada enorme que nós temos que percorrer. Não encerra-se no domingo em que dedicamos poucas horas a um trabalho como a campanha do quilo. Não encerra-se ali as nossas obrigações e os nossos deveres enquanto cristãos. Então, como princípio espiritual, eu também trago Kardec quando ele vai dizer que a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada a ele, a criatura. Vejam que coisa bonita. A caridade é uma virtude que Deus dá
as criaturas humanas. Ou seja, ela faz parte, ela compõe a divindade. E quando nós vamos tentar decifrar um pouco dos seus atributos, os atributos de Deus, nós sempre vamos nos deparar com a caridade, com a misericórdia, com o amor, porque isso é a definição também de Deus. Isso é o que o Cristo transmite para nós em todos os seus ensinamentos. E aí, também, no livro dos Espíritos, nas leis morais, na parte terceira, nós vamos ter a campanha do quilo sendo falada. Sim, a campanha do quilo dentro da codificação, talvez com outro nome, mas lá dentro. E aí a campanha do quilo, um ato de amor ao próximo, fundamentado em valores espirituais de caridade, amor e esperança, buscando suprir as necessidades materiais e morais dos beneficiados. E aí nós trazemos outro ponto que elucida bem esses princípios espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Coríntios, ou aos Coríntios, ele vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, a maior destas é a caridade. Ele vai dizer isso na sua carta aos Coríntios, justamente trazendo para nós essas três virtudes como fundamentais para aqueles que querem alcançar a Deus. Novamente, usando o exemplo da Igreja Católica, essa passagem de Paulo para os católicos são chamadas de virtudes teologais. São justamente as virtudes que conduzem o homem até Deus. E Paulo deixou isso bem escrito, quando ele transmite que ao homem a fé, a esperança e a caridade, de todas estas, a caridade é a superior entre elas. Porque a caridade é a chave para o desenvolvimento de todos os outros sentimentos e de todas as outras atribuições e atributos humanos. Sem a caridade, nada podemos ser. Na verdade, sem a caridade, nada desenvolvemos, nada fazemos. Ou aquilo que fazemos talvez não tenha tanta valia se fosse feito com a caridade e com o amor ao próximo. E ainda respaldados nesses mesmos princípios, pergunta 888, que se deve pensar da esmola, porque existem aqueles que também pensam que a campanha do quilo é o mesmo, é o relativo à esmola. E a gente tenta tirar esse conceito do senso comum e trabalhar justamente que, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acesso e da boa vontade de alguns. Em outras palavras, os Espíritos vão dizer que é nossa obrigação, enquanto sociedade, também prover a vida daqueles que estão em necessidade, daqueles que padecem, daqueles que sofrem, daqueles que estão na linha da miserabilidade. E aí eu abro um parêntese, que tenhamos muito cuidado dentro dos conceitos que nós atribuímos às coisas, porque a doutrina espírita nos ensina que a reencarnação é uma extensão da lei de justiça de Deus. Porém, a reencarnação não pode ser para nós espíritas a desculpa ou a justificativa para a manutenção da desigualdade e do sofrimento dos outros. Entristece quando às vezes nós nos deparamos com pessoas que são espíritas e que detêm esse conhecimento e dizem: fulano sofre, ele tem que sofrer, porque em outra encarnação ele fez isso, fez aquilo, e sai pontuando coisas que nem mesmo ele sabe, mas que faz questão de pontuar como se aquilo fosse justificar o sofrimento e tirar dele a responsabilidade disso que o Espírito Vicente de Paulo traz para nós na resposta da questão 888. É claro que a reencarnação é justamente essa ferramenta pelo qual a lei de Deus se utiliza para nós conseguirmos livrar-se desses deméritos e adquirir as virtudes. Porém, homem de bem, a lição do Evangelho segundo o Espiritismo: se Deus coloca alguém acima de outro ou em uma posição maior, é para que este auxilie aqueles que estão abaixo dele. A lei de igualdade, a lei de sociedade nos diz isso. Então, pertence a nós a obrigação, a responsabilidade, o comprometimento com aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que choram, aqueles que não têm o que comer. E lembrem-se, essa realidade não está longe de nós, ou não está presa lá nos anos 30, quando Elias Sobreira recebeu a primeira comunicação. Nós ainda vivemos em um país que tem fome. Como eu disse, nós ainda vivemos em um país que mantém e que sustenta uma desigualdade fruto de uma desorganização geopolítica. Nós ainda temos um país onde existem pessoas que furtam alimentos para poder comer. Isto não pode existir. Dentro de nossas práticas do bem, nós aprendemos que isso não é tolerável.
E é engraçado que dentro das nossas instituições, nós falamos do mundo de regeneração e pintamos um quadro de promessa, como se é justamente esse mundo que vai nos livrar de tudo isso. E esquecemos que a construção dele é no aqui, no agora e com cada um de nós. E que, na verdade, nós não ficaremos num camarote observando as coisas mudarem e acontecerem. E quando chegar no piscar de olhos, no estalar de dedos, a gente vai para o mundo de regeneração feliz e tudo que há de ruim, de sofrimento, ficará para trás. Não. A construção dele é feita por cada um de nós. Dentro da sociedade, dentro das nossas obrigações, nossos deveres, nós construímos um mundo de regeneração. Então a gente tem que parar mais de pintar um quadro quase que imaginário, e até mesmo e passar a pisar no chão e compreender as nossas necessidades enquanto cristãos, ou até mesmo enquanto conhecedores dessas máximas que o Cristo trouxe para nós. Percebam que muitas pessoas nem sequer conhecem isso que nós estamos falando hoje. Pessoas que ainda vivem com extrema brutalidade e que não conseguem nutrir nem sequer uma simpatia a esse entendimento ou a esse conceito, que para nós é tão simples, o de amor ao próximo. E nós já conseguimos hoje compreender e trabalhar em nós essa vivência e essa prática, essa virtude. Então percebam que nós já estamos bem avançados dentro das nossas práticas. Nós não estamos iniciando agora a caminhada. Nós não estamos começando agora a conhecer esses ensinamentos. E aí é desenvolver em nós aquele senso crítico que eu falei lá atrás. Eu sempre falo nas minhas palestras, quando o tema me dá margem para isso, eu fiz um trabalho, uma produção de um documentário de audiovisual aqui em Recife, e o documentário falava justamente sobre as palafitas, sobre as pessoas que vivem nas palafitas, nos sobrados. E aí nós adentramos muitas casas, algumas pessoas não quiseram gravar, outras falaram, outras cobraram, outras desabafaram, e eu fiquei encarregado de entrevistar duas criaturas, duas mulheres, de diferentes faixas etárias, uma muito nova, outra já numa certa idade, justamente para colher o depoimento daquelas pessoas que vivem naquela situação. E aí eu entrei na casa da primeira, que tinha uma criança, uma filha, que deve ter, continuar tendo uma filha, e ela falou de toda a sua vivência e de todas as suas dificuldades. E ali era impossível não se emocionar. Quando eu adentrei a casa dela e percebi que eu tinha que olhar para onde eu estava pisando, porque eu corria qualquer risco de romper com a madeira e cair, aquilo me tomou de uma forma tão grande que eu passei a olhar para mim e ver o quão bem-aventurado sou em todas as questões, frente a tantas outras pessoas. E passei a questionar o que eu poderia fazer em relação àquilo, ou para tentar modificar aquela situação. Felizmente, esse senso de super-herói que temos, às vezes não é tão bem sucedido, mas é importante que cada nós façamos a nossa parte para tentar modificar essa realidade. Pois bem, fizemos a entrevista, ela falou sobre a sua vivência, falou sobre as suas dificuldades, falou como era criar uma filha sozinha, e esse detalhe não é distante da realidade do Brasil, das mulheres, principalmente dentro das periferias, e ela justamente narrou tudo isso, e eu saí de lá, tive que parar um pouquinho para respirar, porque era muita coisa para mim. Aconteceu de um acaso, o local onde a gente gravar era uma região onde ao lado tinha muitos prédios empresariais, muitos hospitais conhecidos, particulares, e quando eu saio para respirar, para ir para outra pessoa, eu olho para todos aqueles prédios e consigo ver que esse contraste ainda é muito evidente. Essa diferenciação ainda é muito clara dentro da nossa sociedade, de um lado e de outro. De um lado, eu estava falando com uma mãe, com uma mulher, que não sabia com quem deixar a filha para ir trabalhar, que não conseguia uma sequer vaga na creche para deixar sua filha. Do outro lado, eu via pessoas, e isso é realidade, pelo menos a realidade que nós temos na nossa sociedade. Se isso incomoda a gente tem que ver alguma coisa. Do outro lado, eu via pessoas que não tinham essa mesma preocupação. Pessoas que tinham suas vidas bem-sucedidas, que não tinham preocupação de onde deixar o filho, porque talvez num determinado horário, alguma condução fosse buscar o seu filho que ia ficar numa escola muito boa, com toda uma estrutura, amparado ou amparada. Essa pessoa possivelmente não teria preocupação do que ia almoçar, do que ia jantar, assim como a mulher que eu entrevistei. E aí eu respirei,
consegui, como a gente fala no popular, engolir tudo aquilo e fui para outra pessoa. Ao entrar nessa mesma em outra casa, naquelas mesmas circunstâncias, me deparei com uma senhora que falou para mim toda a sua vida, com muita paciência. Eu ouvi tudo que ela me falou em detalhes, e ela falou de todo aquele contexto que ela vivia. E o momento que mais me emocionou foi quando ela disse assim: meu filho, mesmo dentro de tudo isso eu consigo ser feliz. E eu perguntei a ela: por que ser feliz? Como ser feliz? E ela disse: eu consigo ser feliz porque eu não estou só. Aqui na avenida tem um centro espírita, e esse centro toda semana me dá uma cesta básica. Eu não posso buscar porque eu tenho dificuldade de locomoção, mas toda vez eles trazem para mim uma cesta básica, nunca me deixam desamparadas. E se não fosse pelo trabalho desse centro espírita, talvez eu passasse fome, porque eu não consigo mais trabalhar. E aí eu olhei para o produtor que estava comigo e disse: a gente vai fazer uma reportagem do centro e vai saber como é o trabalho de assistência do centro, justamente para dar visibilidade, para que as pessoas vejam isso. E ao chegar no centro espírita, a gente percorreu uma caminhadazinha. Ao chegar no centro espírita, nós conversamos com a pessoa à frente dos trabalhos, que me disse assim: Ian, tudo aquilo que a senhora disse da cesta básica, todos aqueles alimentos são arrecadados com o trabalho de campanha do Quilo. E possivelmente ela não sabia que eu era espírita, e foi me explicar o trabalho. E aí eu escutei, depois eu esclareci ela que também era espírita, que eu conhecia, mas vejam a importância desse trabalho dentro de uma casa espírita. É claro que nos revolta saber que existem pessoas como aquela senhora e como aquela moça que vivem nessa situação. Mas como elas ficariam? Qual seria a situação delas se não fosse a casa espírita a oferecer-lhes pelo menos o mínimo para que elas possam sobreviver, mesmo diante daquelas condições? Então, respaldados nisso, nós olhamos para essas pessoas e o Espiritismo nos ensina a olhar para elas não mais como profissionais da mendicância, mas sim como pessoas que de fato necessitam do nosso apoio, necessitam do nosso amparo. E passamos a olhar para nós não mais como as vítimas ou como aqueles que ficam à deriva, à margem de toda essa discussão. Passamos a olhar para nós como autores e coautores diretos dessa criação de sociedade que nós vivemos. Tenhamos isso na nossa cabeça. Miramês vai comentar no livro Filosofia Espírita, do médium João Nunes Maia. O espírito de Miramês vai comentar aquela pergunta 888 do Livro dos Espíritos, e vai dizer assim: dá a quem pede, sem especular o que ele foi ou o que está fazendo no mundo, para que a tua caridade não fique desmerecida diante da vida. Não podes esquecer que o espírito, na terra ou no céu, seja qual for o seu grau de adiantamento, está sempre sendo orientado e servindo de exemplo para os outros. Esse estado de coisas nos mostra que nunca poderemos ser independentes. Precisamos sempre, assim como devemos, ajudar sempre. Mas todos os conselhos nos vêm de Deus pelos canais do Cristo. Então lembra que eu disse daquele conceito lá no início, de independência, de achar que eu posso ser feliz e triunfar sobre a vida enquanto o outro sofre. O Espiritismo derruba esse conceito e vai dizer que nós precisamos estabelecer um estado de felicidade coletiva para assim ser feliz. E a campanha do Quilo é nada mais, nada menos do que esse trabalho nesta sociedade, ou dentro desta sociedade. Mas também não é o único, e nós também precisamos falar e debater sobre isso. Existem inúmeros outros trabalhos que nós devemos valorizar, que nós devemos apoiar, que nós devemos contribuir. E aí a gente segue. Pergunta 913, os espíritos vão questionar, Kardec vai questionar: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes combata, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Enquanto não houver lhe destruído a causa. Vejam que coisa interessante. Vejam que fala interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo vai ter no capítulo 13 uma lição chamada Beneficência Exclusiva. É uma lição que só tem um parágrafo, ela é bem curtinha, mas que ela traz para nós uma coisa maravilhosa. Kardec vai questionar justamente qual o fruto, qual é
a consequência e por que existe essa desigualdade. E aí os espíritos vão dizer assim para Kardec: a desigualdade é fruto do sentimento de partidarismo que existe dentro de vós. Enquanto pensardes em ajudar apenas os seus grupos e os seus, aí está o egoísmo e aí está a desigualdade. Então a gente tem que romper, e o Evangelho nos chama a isso, a campanha daquilo faz isso. Temos que romper com o sentimento de partidarismo, onde aqueles que merecem minha ajuda são apenas os meus, aqueles que fazem parte do mesmo grupo social que eu, aqueles que compactuam ou que vão confabular com as mesmas doutrinas religiosas que eu, aqueles que pensam politicamente como eu, aqueles que torcem pelo mesmo time que eu. E o Evangelho derruba isso e traz para nós um outro conceito, o da coletividade, sempre da coletividade. A gente encerra a parte do partidarismo, do grupo, do sentimento de grupo, e passa a enxergar todos como irmãos e irmãs na mesma estrada evolutiva que nós. E é isso que o Evangelho traz. E é isso que essa resposta evidencia. A raiz de todos os males está no egoísmo. Não é à toa que o próprio Bom Combate vai colocar o egoísmo como um dos causadores e como um dos combates maiores que a campanha do Quilo ataca. Que a campanha do Quilo efetivamente é direcionada. E aí a gente continua. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, e aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Vejam só o que o Evangelho vai dizer. O egoísmo é capaz de neutralizar todas as outras boas virtudes que nós já temos. Então, enquanto nós não trabalharmos o egoísmo em nós, essas outras virtudes, elas ficam adormecidas, elas ficam caladinhas. Então, nós temos que primeiro acabar com o egoísmo dentro de nós. A gente segue. Como eu disse, no livro Bom Combate, nós vamos ter, nos benefícios da campanha do Quilo, o primeiro benefício, alijar, que é retirar de nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. A campanha do Quilo é um trabalho direcionado justamente a isto, a trabalhar e a estipar de nossas almas o egoísmo. Façamos a campanha. E aí, eu trouxe para a gente também trabalhar uma teoria de Emile Durkheim, ele que trouxe para nós muito depois, aliás, um pouco depois da doutrina espírita, ele trouxe para nós dois conceitos, duas teorias que são bem interessantes e que eu gosto de trabalhar quando a gente fala da caridade, quando a gente fala da campanha do Quilo. Ele identificou, dentro da sua sociologia, dentro dos seus estudos sobre a sociedade, ele identificou os dois tipos de sociedades, aliás, de solidariedade, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Vejam o que diz cada um deles. A solidariedade mecânica, para Durkheim, este tipo de solidariedade é baseado na semelhança entre os indivíduos. A coesão social é mantida pela semelhança de valores e crenças, tradições e estilos de vida. Nesse caso, a divisão social do trabalho é pequena ou inexistente. Durkheim vai dizer para nós sobre essa solidariedade mecânica, justamente de que esse sentimento que os espíritos falaram, e olha que aparentemente ele não era espírita, mas eles baseiam-se nisto, ou pelo menos vai confabular com isto, esse sentimento de que eu só ajudo os meus e só ajudo aqueles que pertencem ao meu grupo, é um tipo de solidariedade mecânica. A gente faz porque já é nato da gente fazer. É óbvio que eu vou ajudar um familiar meu que está passando por necessidade. É óbvio que eu vou ajudar aquele que pensa como eu, ou aquele com quem eu nutro uma certa simpatia. Mas aí ele vai trazer em contraste a esta solidariedade, a solidariedade orgânica. E ele vai dizer, este tipo de solidariedade surge da interdependência resultante da especialização do trabalho e das diferenças entre as pessoas. À medida com que a sociedade se torna mais complexa, a solidariedade orgânica se torna mais predominante. Então ele vai tratar justamente que a solidariedade orgânica, pelo menos trazendo o pensamento de Durkheim de uma maneira muito empobrecida, porque é muito mais complexo do que isso, mas ele vai tratar justamente que é essa solidariedade orgânica que deve basear nossas práticas sociais. É quando a gente olha para o outro e não precisa pensar, quando a gente vai doar, no que o outro vai fazer com aquilo que a gente está doando, quando a gente não precisa olhar para o outro e ver a cor do outro, quando a gente não precisa olhar para o outro e ver para quem o outro torce, ou para quem o outro pensa, ou para quem o outro tende. E a gente só enxerga ele como uma pessoa assim como nós em necessidade, trilhando a estrada da vida e precisando de apoio.
Então, o caminho para essa solidariedade orgânica que Durkheim traça é justamente o que os espíritos dizem a Kardec: vencer o egoísmo que existe dentro de nós. Trabalhar esse sentimento de partidarismo, vencê-lo, porque aí a gente consegue evoluir dentro de nossas práticas. A gente consegue evoluir dentro do Evangelho ou dentro daquilo que nós acreditamos. E aí a gente segue. Beneficência exclusiva, como eu disse, Kardec vai fazer justamente a pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre as pessoas das mesmas opiniões, na mesma crença, do mesmo partido? Resposta: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é o que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado, qual sua crença, sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos. Se repelisse o desgraçado, por professar uma crença diferente da sua, socorra-o, portanto, sem lhe perder contas à consciência. Pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir com que ele ame. Repelindo, faria com que a odiasse. São Luís, ele vai dizer justamente isso para nós. Se nós queremos de alguma forma alcançar o outro, que seja através dessa adesão amorosa, que seja através da caridade, que seja através do amor, porque como ele diz aqui, se aquela pessoa tem um pensamento equivocado sobre aquilo que nós professamos ou acreditamos, talvez essa seja a forma, esse seja o meio pela qual nós vamos conseguir mostrar àquela pessoa aquilo que nós acreditamos e praticamos, aquilo que nós vivenciamos no nosso cotidiano. E é justamente por isso que a campanha do Quilo, ela se preocupa, principalmente ao sair às ruas, com a preparação que se faz dentro da casa espírita, que é justamente o momento que nós vamos trabalhar nos legionários esse conceito da importância de sair às ruas, de ter um comportamento correspondendo ao Evangelho de Jesus, poder assim ser digno de ser seu discípulo ou de merecer esse título. E aí, no Bom Combate, a gente vai ter o Espiritismo cristão e a escola teórica e prática por excelência para a reforma das criaturas. E não só pela afirmativa do Sr. Allan Kardec, como pelas experiências que temos através de algumas dezenas de anos de lutas no campo da beneficência. Podemos afirmar que a consciência tranquila que a campanha do Quilo corresponde às maiores necessidades, não só de resgate pelas faltas do passado, mas também de reforma, de regeneração das almas, de cada vez que realizarmos essa tarefa redentora, atentos aos princípios em que se baseia, que é o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade, teremos a oportunidade feliz de expelir de nossas almas os fluidos venenosos das nossas antigas viciações e nos impregnarmos dos puros e suaves influxos das virtudes que nos trarão paz, alegria, esperança e fé. O Bom Combate. E aí, o futuro da campanha do Quilo, onde houver a necessidade. Baseado justamente nisso, a gente já vai encaminhando para o final da nossa participação aqui, nessa casa de oração e trabalho, justamente quando nós vamos ter o futuro da campanha do Quilo sendo trabalhado nas práticas cotidianas da casa espírita. Evidentemente, nós, como eu disse, enfrentamos uma grande dificuldade para a aquisição de trabalhadores dispostos a essa prática, mas o convite ele deve ser constante, mas sobretudo para as consciências que já amadureceram as ideias que nós trabalhamos aqui. As consciências que conseguem de uma forma compreender tudo isso que nós falamos aqui. As consciências que já entenderam essa necessidade. Então a campanha do Quilo não é um trabalho para ser feito apenas para se fazer ou com o sentimento de estou fazendo o meu e estou fazendo por obrigação. Na verdade não, a campanha do Quilo é um convite que o Evangelho nos faz para fazer a prática desinteressada do bem, sem olhar as criaturas, porque na verdade não é a nossa preocupação saber para quem aquele donativo, aquele alimento será destinado. A nossa única e real preocupação, ao menos deveria ser, como nós fazemos esse trabalho e qual a excelência que se dedicará a ele. É por isso que nas casas espíritas nós falamos tanto da campanha do Quilo e insistimos constantemente em chamar as criaturas para essa realidade. Porque, meus queridos irmãos, ao sair por essas portas do centro, quando nós saímos dessas quatro paredes, nós vamos nos defrontar
menos de um raio de 1 quilômetro, com tantas pessoas em necessidade, com tantas pessoas passando pelas mais diversas privações. E, como eu disse lá no início, o Espiritismo surge como esse oásis, como essa fonte em meio a um deserto, como esse farol para essas almas que procuram, que buscam apoio, até mesmo um abraço de consolação. E o Espiritismo acolhe dentro das suas práticas. É por isso que a campanha do Quilo é para nós esse trabalho divino, esse trabalho maravilhoso que nos ensina e que nos incentiva constantemente a essa prática desinteressada do bem, do amor, da caridade, da esperança. Porque a campanha do Quilo também é esse exercício de esperança que nós fazemos constantemente quando saímos às ruas, ou quando saímos aos sábados nas campanhas de sinal. A campanha do Quilo, ela vai justamente trabalhar isso em nós, esse sentimento de esperança, o sentimento de que a nossa sociedade, ela pode sim ser coesa, ela pode sim não ser espírita, porque não é o objetivo da campanha do Quilo. Nós não temos a obrigação, nós não temos o sentimento de proselitismo. Então não é nossa preocupação fazer prosélitos, fazer a campanha do Quilo para trazer pessoas para dentro da casa espírita. Então, nossa obrigação é levar o Evangelho de Jesus para todas as criaturas, e como está aqui, onde houver a necessidade, que haja a campanha do Quilo. Onde houver a dor, onde houver tudo aquilo que vai contrastar com o que nós trabalhamos, aí sim, a importância da campanha do Quilo, a importância do bem, a importância do amor e das boas coisas. Então, para encerrar, uma curta história, para a gente ir caminhando para o final, uma curta história que eu gosto de trabalhar sempre, porque para nós, cristãos, Francisco de Assis, ele é um dos maiores exemplos da caridade, e um dos maiores exemplos desse sentimento de caridade que ele expressa em toda a sua vivência. Ele vai nos dizer que se a gente quiser ser reconhecido como um discípulo do Cristo, se a gente quiser fazer o bem, se necessário que a gente utilize palavras, mas sobretudo a gente utilize as nossas ações. Então, que nós tenhamos, como Francisco de Assis, a sensibilidade de entender que onde houver necessidade, lá estaremos levando a luz do Evangelho do Cristo. Ele estava pelas ruas de sua cidade, e na sua época, o bacilo da hanseníase, a lepra, como era conhecida, estava assolando em toda a sociedade. E aí, as pessoas que eram portadores da hanseníase, elas tinham que ter um sino, semelhante a um guizo, para sinalizar onde quer que elas estivessem, passando, que as pessoas conseguissem identificar que elas eram portadoras da lepra e se distanciarem dela. E aí, Francisco de Assis andava pela sua cidade, quando ele escuta ao longe justamente o badalar desses guizos. E ele, ao contrário da multidão que corria contra, ele vai em direção àquela criatura e abraça. E começa a beijar todas as suas chagas. E à medida com que ele beijava as suas chagas, aquela criatura ia mudando a sua feição, ia adquirindo uma luz fenomenal, aquelas chagas iam secando, ele ia se curando, e quando ele chega aos pés e olha para a face daquela criatura, ele vê o Cristo que diz: Francisco, onde houver a necessidade, onde houver uma criatura passando fome, apacenta as minhas ovelhas, fazei o bem, fazei a caridade. Então imaginemos nós, o Cristo olhando para nós, todos os dias, nos chamando para compor essa sinfonia de caridade, essa sinfonia de amor, essa sinfonia, essa sensibilidade que nós devemos desenvolver, e que a campanha do Quilo é propícia e ideal para isso. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a mensagem que nós temos para trazer na noite de hoje, como nosso irmão Edmilson nos pediu, é essa mensagem de incentivo à boa prática, a prática do bem, como nós falamos, do bem desinteressado. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que nós vamos receber, ou como as pessoas vão receber aquilo que nós estamos fazendo, como as pessoas vão se comportar diante daquele trabalho. Às vezes a gente se priva até mesmo de fazer a campanha do Quilo com medo do julgamento social, mas para isso fica para nós a reflexão de que a nossa parte nós estamos fazendo. Não vamos esperar reconhecimento, nem devemos esperar reconhecimento. Não vamos esperar aplausos, porque os aplausos eles devem vir da nossa consciência, da consciência que olha e diz: hoje você foi melhor do que ontem. Lute para que amanhã você seja melhor do que hoje. É um exercício de autoconhecimento que o Espírito Santo Agostinho vai trazer para nós lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que examine a tua própria consciência,
Ao deitar todos os dias, interroga a tua consciência se em algum momento deixaste de fazer o bem, se em algum momento deixaste de vivenciar o Evangelho, se em algum momento deixaste de ser cristão em tuas ações. Esse é um exercício que nós devemos fazer constantemente no nosso dia a dia. Ao invés do automático, do mecânico, como nós trouxemos lá atrás, daquele comportamento mecânico de só pensar em si, de só pensar nos seus, na sua família, vamos nos transportar para fora de nós e entender que o outro também necessita e que o outro também é merecedor. Como eu disse, jamais utilizar a reencarnação como uma justificativa para as desigualdades, para as guerras, porque os próprios Espíritos vão deixar bem claro que tudo isso é fruto das relações humanas e não das relações divinas. Tudo isso é consequência das nossas incompreensões da mensagem do Evangelho. Dessa forma, nosso abraço fraterno de todos que fazem a Associação Espírita de Caridade, Paz e Amor, a gratidão a todos que nos ouviram até aqui e o sentimento de que nós temos muita coisa para fazer e que a tarefa ela não se encerra hoje, agora, nesta encarnação, e que na verdade teremos aí um longo caminho para ser trilhado, com fé em Deus, desbravando todas as dificuldades, superando todos os desafios, nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e vamos fazer a campanha do Quilo, esse trabalho divino, esse trabalho necessário, principalmente diante dessa necessidade social que nós vivemos. Muita paz e muita luz a todos.